Buenas tardes, Norma, tudo bem? Você tá me escutando bem? Porque eu tive que diminuir o som do meu celular por causa do alarme de mensagem, que é igual um Bem TV. Aí vocês estão me escutando? Acredito que estejam, né? Deixa eu arrumar meus cabelos. Oba! Vocês estão curiosas para saber o que é o U? Que bom, que bom. Então deixa tudo assim. Que bom. Vocês estão curiosas? Esperar um pouquinho, tá? Para o pessoal entrar. Eu entrei um pouquinho antes. Curiosidade é uma característica feminina, hein? Você viu, né? Não é para ficar curiosa, é para pensar depois. Vamos lá. Vamos aguardar. Já sabe que é uma característica feminina? Se bem que meu cachorro é macho, é curioso pra caramba. Eu passo o dia inteiro no portão vigiando a vida dos outros. Impressionante. Vamos lá, quero muita gente, ó. Aperta nessa setinha do lado, vai cair na sua lista de contato. Aí vocês saem chamando o pessoal para assistir. É um tema bem bacana isso. Na verdade, hoje a gente vai falar sobre algumas observações, minhas observações no meu trabalho durante muito tempo. Mãe, entrou agora, minha mãe, Ana Maria Belo, 24. Ninguém imaginava que era minha mãe. Então, esse tema é para trazer para vocês minhas observações. Na verdade, tem um detalhezinho do U que a gente vai falar, são 2 detalhes do U que a gente vai falar para o final. Mas no começo, agora, a gente vai falar sobre algumas observações que eu fiz, venho fazendo todos os dias. É praticamente uma martelada por dia, porque eu entendo assim, a gente não vive as coisas por acaso, certo? Então, para eu estar ouvindo todas essas coisas todos os dias e ter a possibilidade de talvez estar ajudando essas pessoas, e agora, por exemplo, estar podendo passar para vocês, eu entendo que eu posso estar sendo uma das maiores beneficiadas. Por quê? Porque eu estou escutando, estou captando, estou trazendo comigo e estou falando para vocês. E a primeira pessoa que escuta quando eu falo sou eu. Então é mais uma vez uma martelada na minha cabeça sobre o que a gente vai falar hoje. Eu não sei, eu não montei necessariamente uma pauta, eu só fiz um roteiro, porque a minha cabeça viaja muito nesse assunto. Então, para eu não me perder. E como eu não falo muito e nem me perco nas coisas, é só para ter uma certeza de que eu vou guiando meu raciocínio, tá? Mas não é bem uma pauta. De vez em quando eu vou lá evocar para a gente poder conversar. Então, quem estava aqui na semana passada, a gente falou sobre a situação do seguinte: a gente amadurece até a segunda década da vida da gente, e a partir da segunda década a gente começa a envelhecer. Alguém de vocês estava na live da semana passada, além da minha mãe, claro? Que eu vou precisar que vocês me ajudem, tá? Então, tentar, quando eu perguntar, eu queria que vocês falassem e respondessem. Vocês estavam na live, eu preciso da participação de vocês
porque para vocês me ajudarem a levar esse pensamento, tá? Então, quem de vocês estava na live na semana passada, que a gente falou que a partir dos 20 anos a gente começa o processo de envelhecimento? Isso. A Elza que entrou agora estava também, né, Elza? Você estava na semana passada, né? Tudo bem? Sim, minha mãe. Carolina, você não estava, mas eu falei sobre algumas coisas disso com você a última vez que eu te vi. Você vai dizer para mim se sim ou não. E é bom que a gente sempre precisa escutar algumas coisas várias vezes. Então, o que foi que eu falei na semana passada? Isso é uma notícia ruim, talvez. A gente começa a envelhecer a partir da segunda década de vida. Para mim, foi muito impactante essa informação. Eu já sabia que era cedo, mas dói, né? A gente sabendo que começa a envelhecer com 20, 25 anos. Então, já sei que a gente tem pessoas aqui na live hoje de várias idades, tá? Então o recado é para todo mundo realmente. Aí eu penso assim, quem tá por volta dos 20, 25, 30, que já tem essa informação agora, pode prever e tentar atenuar o que virá por aí. Quem já passou não tem como voltar atrás do verbo. Se a gente não tinha essa informação até semana passada, não é agora que a gente vai poder mudar tudo que passou. Então, quem tem hoje 40, 50, 60, 70, 80, 90 anos, não tem mais como mudar o que passou. Essa informação está caindo agora. Nós começamos o envelhecimento a partir da segunda década de vida. E esse envelhecimento vai acontecendo por acumulação de lesões, por um acúmulo de lesões, fica melhor, que é um acúmulo silencioso e progressivo. Então, como é um acúmulo silencioso de lesão, a gente não sabe. Então, a gente faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e o corpo se vira para resolver para a gente. E aí, quando a gente começa a sentir as lesões, muitas vezes o paciente pergunta assim: ué, doutora, mas por que eu comecei a sentir isso tudo agora? Por quê? Porque chegou a hora que o corpo não está aguentando mais segurar a barra para a gente. Ele está literalmente pedindo ajuda. Enquanto o acúmulo de lesão era silencioso, tem um vídeo, não sei se tem um vídeo no YouTube, sobre os copos, sobre as categorias, saúde emocional, alimentação. Quando o copo transborda, o corpo dá o sinal. E a partir dos 40 anos, a gente começa meio que a transbordar e começa a ter que limpar a lixeira um pouquinho. Isso requer um pouquinho mais de atenção. Então, vamos pensar assim, o envelhecimento é constante e é progressivo, certo? Mas tudo na nossa vida vai continuar, de alguma forma. Se a gente tiver ações e movimentos na vida da gente para melhorar, o negócio vai ser progressivo para melhorar. Se a gente vai ter movimentos de piora, a tendência é piorar. Então, a gente vai continuar indo em frente, dependendo da direção que a gente tome, a gente vai para um caminho mais difícil, mas com uma chegada melhor, ou a gente vai para um caminho mais fácil, mais bonito e talvez não tão confortável lá na frente. A gente vai falar isso. Em qualquer hora que a gente se toque de que dá para atenuar o sofrimento, as dores, as lesões, qualquer hora é uma hora boa para mudança, tá? Quem está nos 30 está começando a envelhecer. Então tem muita coisa para fazer. Tem como ter uma vida mais saudável desde cedo, tá? Então, o problema é quem já está lá nos 50, 60, 70, que de repente não sabia que era antes que começava que a gente podia começar a prevenir, e agora já está com um monte de lesão. E vai estar. O que vai estar diferente é a nossa resposta a essas lesões. Se a gente poupar um pouco mais o nosso corpo, ajudar nas ferramentas
nas ferramentas necessárias, saber usar, e nosso corpo vai envelhecer mais devagar. É como se você comprasse uma roupa. No dia que você compra a roupa, ela tá 0 quilômetros, tá com etiqueta. Pá, beleza. Dá uma lavada, 2 lavadas, 3 lavadas, 4 lavadas. Tá velha? Não, não tá. Mas ela tá nova? Não, não tá. Então, a gente com 40 é mais ou menos isso. A gente já tem algumas marcas de que usou, mas a gente não tá velho. Quanto melhor você puder. Cada hora, cada um tem seu momento, né, Mônica? Então, assim, a gente tem que aproveitar o momento que a informação chega. Se é agora que você está tendo essa informação, é agora que você pode começar a fazer alguma coisa por você. Então, quanto melhor a gente cuidar da nossa peça, entenda-se peça como o nosso corpo, é melhor para o que a gente vai viver. Beleza. E aí, o que acontece? A pessoa começa a traçar metas intangíveis. Por exemplo, eu tô parada, já tem 15 anos, a doutora tá falando que eu tenho que fazer atividade, então eu vou na academia 5 vezes por semana, consigo correr 1 hora por dia, aí faço uma dieta que não como nada, né? Então, assim, a gente começa a fazer um sonho, alimentar uma ideia que amanhã já dá ruim. E aí a gente fica frustrado, não consegui ter rotina. Não consegue, porque a gente bota metas intangíveis, inatingíveis. Então, se a gente só focar, tipo assim, não, agora eu vou mudar radicalmente a minha vida, vai dar ruim. Porque você está habituado a ter uma pressão de vários lados e você costuma ocupar todos os seus espaços com alguma atividade. A gente tem a saúde física para pensar a saúde mental, o trabalho, os relacionamentos, relacionamento com as outras pessoas, com o marido, com filhos, com a gente mesmo. E aí a gente começa a perceber que a gente não tinha plano para o futuro dessas coisas todas. Então, só lembrando aqui, aproveitar que já entrou mais gente, é isso aí. Isso que a gente vai falar hoje são as minhas observações sobre a minha vivência no consultório. São informações assim que eu quero botar para fora para tentar ajudar mais as pessoas. Isso sempre ajuda, sempre me ajuda também, tá? Vocês vão perceber que quando você procura uma perfeição em um único ponto, por exemplo, na saúde física, na saúde mental, nas relações ou na família, se você botar todas as suas fichas em um único ponto, dá ruim lá na frente. Então, se você esquecer que você tem família, dá ruim lá na frente. Se você esquecer que você tem trabalho, dá ruim lá na frente. Se você esquecer que você precisa se cuidar, dá ruim lá na frente. Então, a gente não pode só focar nossa atenção em um ponto. A nossa saúde depende de vários pontos. E a gente precisa ter uma flexibilidade de tentar entender qual ponto está precisando de mais ajuda naquele momento. Esse aprendizado vem com a idade e com a experiência. Nem sempre com a idade, mas eu acredito que seja mais pela experiência. Tem muita gente nova que já tem uma certa maturidade. Tem muita gente de idade que não consegue perceber algumas necessidades. Eu entendo que quando a gente está no meio do tornado, isso eu digo por mim, quando a gente está no meio do tornado, a gente não percebe as roubadas que a gente está entrando. Então a gente precisa de pessoas perto da gente, muitas vezes, para poderem orientar. Por exemplo, está entrando aí a Psi Madeleine, acredito que você seja da psicologia, ou psicólogo, psiquiatra, enfim. A gente precisa de ajuda, muitas vezes profissional, para poder chegar num ponto de equilíbrio com a gente, para a gente poder entender qual ponto a gente vai focar mais. Então, para poder saber qual ponto a gente precisa focar, a gente tem que estar ligado em todos, da mesma forma, tá? Então, deixa eu ver o que a Carolina, há mais de 10 anos vem tendo problemas de coluna, que hoje se agravou.
Não cuidei antes e agora com 28 estou com saúde 70. Não, Carol, você está, mas não vai ser o seu futuro, né? Então, você sabe que você está tentando, você vai se identificar em algumas passagens aqui, que eu até lembrei de você, porque você é uma paciente bem novinha e que já está se conscientizando da necessidade de mudanças importantes para que o seu futuro tenha uma qualidade melhor. Esse tipo de maturidade é que eu falo, porque tem gente que é mais adulto e que não consegue perceber. A gente fala 300 vezes e a pessoa não entende. Tem que cuidar de você primeiro. A gente tem que ser um pouquinho egoísta, sim, porque até para cuidar de quem a gente gosta, a gente precisa estar bem com a gente, né? Então, uma coisa que pega muito no pessoal mais novo é a busca por estética a qualquer preço. É muito complicada. Isso é muito complicado. Por quê? Porque a gente não tem uma rotina que favoreça um empenho 100% voltado para a estética. E eu atendo muita gente que tem problemas de lesões, até novos, e que estão com esse problema porque estão procurando, estão correndo atrás do rabo, eles querem a estética a qualquer preço. Então, por exemplo, vou contar o caso de um paciente que eu atendi essa semana que me fez pensar muito. Oi, Cláudio. Sim, Mônica, eles falam que vocês são chatos, assim como vocês falavam que seus pais eram chatos, porque falavam para você se cuidar também. Então a gente reclama com os filhos da mesma coisa que os nossos pais reclamavam com a gente. Eu não tenho filho não, mas eu observo isso, tá? É sempre um ciclo. A gente, quando está mais maduro, a gente percebe algumas coisas que a gente não percebia quando era mais nova, tá? Então é sempre assim. A mãe fala, eu já falei que ela tem que fazer isso, já falei que não sei o que lá. Deixa eu ver aqui, não, passei, porém, sentindo muitas dores. Então, a gente fala assim, já falei para minha filha que ela não pode ficar pegando peso dessa forma, que ela tem que se levantar a coluna na hora de ficar no celular, que não sei o que lá. Aí eu vou consultar a mãe tá igualzinha, e aí a gente percebe que ela fala, minha mãe falava isso também, mas eu não queria fazer. Então isso é um ciclo, a gente não tem que cobrar isso de ninguém, tá? Mas, por exemplo, eu atendi um menino de 23 anos essa semana, muito treinado. Morgana, depois a gente conversa sobre colágeno, tá bom? Meu raciocínio tá aqui em outra coisa. O menino estava muito treinado, e ele faz treinos para campeonato de fisiculturismo. Eu não sei, Morgana, porque aqui o pessoal falou que tá escutando todo mundo bem, tá? Tenta rever aí o teu som, por favor. Então, ele faz fisiculturismo e ele estava fazendo um agachamento livre, se encheu todo lá para falar que estava com 200 e poucos quilos nas costas e sentiu um rasgo da coluna até a perna. Não precisou de muita coisa para ver que o próximo campeonato ele não vai participar, e aproveitei e pedi alguns exames para ele, enfim. E aí eu perguntei se ele conhecia o caso do Ronnie Coleman, não sei se alguém já ouviu falar. É um fisiculturista que chegou a sei lá quantos quilos, o cara foi o homem mais forte do mundo, não sei quantas vezes, e hoje o cara tá na cadeira de rodas, andando com muleta, muito forte, tem que ter um tronco muito forte para poder se aguentar na muleta, e operou a coluna, sei lá, 9 vezes. Aí o menino falou assim, ele é meu ídolo. Eu falei, ele é seu ídolo? Um cara que faz fisiculturismo a vida inteira, que ganha o homem mais forte do mundo, sei lá quantas vezes, operou a coluna 9 vezes e é um ídolo. O que é ser um ídolo? Ter um ídolo é querer ser igual a essa pessoa? Olha o preço que ele pagou, que ele está pagando. Entendeu a questão? Um menino de 23 anos, ele está achando que vai passar o resto da vida na cadeira de rodas só quando ele tiver uns 50, 60 anos. Mas isso é amanhã. Ele só vai perceber que é amanhã, quando ele estiver machucado, que ele já está, quando ele estiver impossibilitado de fazer algumas coisas, como o Ronnie Coleman tá, e ele batendo no peito é meu ídolo. Isso me preocupa muito.
Eu falei para ele, tudo bem, ele é seu ídolo, mas ele pode se tratar, ele pôde operar a coluna 9 vezes. Ele tem uma equipe que pode cuidar dele, ele tem uma linha de suplementos que ele tem o dinheiro dele. Você não tem essa condição. Então a gente vê, por exemplo, mulheres fazendo plásticas por causa de microdefeitos que é isso aí, Bernardo. Terrível, terrível. E bate no peito achando lindo. Tudo bem, respeito, sabe? Mas chegar a ser ídolo, não. Podia ser um exemplo do que não fazer com a própria saúde. Entendeu? Então, mais ídolo, tipo, querer ser assim. Então, por exemplo, a mulherada sai fazendo plásticas estéticas absurdas. 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 Doutora, eu quero reduzir minha mama porque tá desproporcional. Aí você vai ver, tudo bem, isso é gosto, né? Tudo bem, mas eu não posso compactuar dizendo que a pessoa tá bem. Aí ela fala assim, porque eu já tomei isso, quero tomar aquilo, para papá. Eu falo, filha, você não é a Cláudia Leite, que tem uma equipe de pessoas para cuidar do seu filho, para fazer massagem, para fazer personal, para fazer sua comida, para fazer alongamento, para você poder estar trabalhando, você pode ter quantos filhos você quiser, você tem médicos e médicos e médicos cuidando de você. Então a tua realidade não é essa, você não vai poder ter. E outra, qual o preço que ela pagou para poder ter isso? O preço que ela pagou foi não viver a maternidade dela plenamente, não poder dar de mamar, porque ela não podia se comprometer com a amamentação na época que o filho nasceu, porque ela tinha que estar no trio elétrico. Então, isso tudo tem vários preços que a gente não se toca. Então, a procura da perfeição é muito complicada, tá? Então, a gente procurando a perfeição, a gente começa a bater em vários obstáculos e acaba que a gente se machuca. Muitas pessoas acham que o atleta é super saudável. O Neymar, porra, Neymar é muito saudável. Ginasta, não sei o que lá, é muito saudável. Porque não sei o que lá, porque quero ser jogador de futebol, porque... Gente, pelo amor de Deus, se você não faz atividade nenhuma, você não é saudável. Se você faz atividade acima do normal para você, do que o seu corpo consegue responder para o retorno que você precisa para ter uma qualidade de vida boa, você também não é saudável. O Neymar não pode ser saudável. Ele pode ter um coração ótimo, mas está sendo sempre cutucado no limite. Tem as articulações machucadas. Todos os jogadores de futebol, quando acabam, hoje em dia até que nem estão se aposentando mais tarde, mas eles geralmente se aposentam mais cedo, com lesão. Daiane dos Santos está enorme, se aposentou com 29 anos, toda machucada. Então, os extremos são muito ruins. A gente tem que tentar trabalhar no moderado sempre. E achar o ponto moderado é que é mais complicado. Por quê? Porque a gente tem outras tarefas para a gente lembrar. Lembra que eu falei que a gente tem que ver vários pontos ao mesmo tempo? A gente tem as tarefas do dia a dia, a gente tem o trabalho, a gente tem a família, a gente tem a nossa rotina. Tudo envelhece. Tudo envelhece a partir dos 20, 25 anos. Então, a gente tem a nossa rotina, a gente está habituado com os nossos horários, a gente tem as nossas casas, pessoas têm seus filhos. O mundo vai continuar rodando e a gente precisa estar se cuidando também. E aí as pessoas se perguntam por que com 40 anos o problema começa a aparecer. Por quê? Porque as pessoas só lembram do problema quando o problema aparece. Isso não é uma crítica, tá? Isso não é uma crítica, isso é normal. A gente não vai ficar antecipando o problema à toa, tá? Isso é um alerta para a gente de vez em quando dar uma revisada em algumas passagens da nossa vida. É como eu tento fazer, tá? Eu sou muito ansiosa, muito ansiosa. E eu tenho muito disso, de querer fazer de tudo, tudo, tudo. Eu tô abrindo meu coração para vocês, eu sou muito assim. Então, se eu não parar para me observar, eu perco o meu timing. E aí o problema já está colocado lá. Então, por exemplo, a gente precisa ter um piti
ser quase considerado uma louca para poder perceber que alguma coisa errada está acontecendo. A gente precisa ter uma lesão importante, ir ao médico, triste, chateada, porque se machucou, para poder perceber que alguma coisa está acontecendo. Então, eu vou dizer para vocês que eu sou favorável às crises. Sério? Sério. Por quê? Porque quando a gente entra em crise, é porque está na hora de pensar. A gente não vai pensar no problema antes dele aparecer. A gente tem que estar cuidando para ele não aparecer, mas a gente não tem que ficar pensando. Então, por exemplo, eu treino bumbum para não ter lesão dos glúteos, como um monte de gente tem no consultório. Mas quando eu lembro que tenho bumbum, eu tenho que lembrar de intensificar meus treinos ou de aumentar meus alongamentos. Mas eu não fico pensando na minha bunda todo dia. Entende a diferença? Eu tento fazer um aeróbico porque eu sei que é bom pro meu cardio. Mas eu não fico assim, hoje eu tenho que fazer meia hora. Não. Quando eu, tô ficando mais cansada, eu tenho que aumentar um pouquinho mais meu cardio. Ele tem que entrar mais na minha rotina. Eu tenho que, de vez em quando, fazer um checklist para poder ver o que está faltando. Então, as crises são quando você fala assim, não tem determinado item na prateleira, no checklist, né? Vamos resolver o problema. Então, a crise serve para a gente resolver o problema. Entendeu? Isso aí depende da pessoa, tá? Depende, se você estiver sentindo bem, tem que conversar com o seu professor se essa foi a periodização, o treino que ele quis fazer para você, tá? Lembrar que tem que fazer o cardio também. Então, aí a lesão leva você para o médico. Aí o médico tem que rastrear você. Cada médico responde por si. Eu estou falando das minhas experiências, beleza? Então, cada pessoa que eu recebo no consultório é um paciente diferente. Eu não posso ver toda dor lombar como um problema lombar. Eu não posso ver toda dor no punho como só um problema no punho. Então, pelo conversar com o paciente, eu consigo pescar várias coisas. Vou contar um caso para vocês. Esse caso foi um caso muito forte, tem pouco tempo. O paciente, não vou falar o nome dele, o paciente X, chegou na consulta para mim com as unhas roídas, muito agitado, angustiado para falar e com muita dor no ombro e no pescoço. Muita dor. Muita dor. Doutora, eu não tô aguentando. Não tô aguentando e aí eu percebi que ele estava muito angustiado. E ele, para contar a dor dele, era muito sofrido, sabe? É uma forma diferenciada de relatar. E eu fui percebendo pelo contexto da consulta que o problema dele não era só aquele. Então eu examinei a coluna dele, eu examinei o ombro dele e vi que ele estava com muita contratura muscular e com processos inflamatórios nos dois ombros. E falei para ele: fulano, o seu menor problema é o seu ombro. Porque pelo que eu estou percebendo, você está muito angustiado. E ele começou a conversar comigo, ele contou de 1000 problemas familiares que ele estava passando. 1000 problemas, 1000. Pense em todos os problemas. Se você listar de ordem alfabética, de frente para cima, de trás para frente, o cara tem. Então ele tem todos os motivos do mundo para estar angustiado, nervoso, ansioso. Mas ele foi para mim por causa do ombro, certo? E falei para ele: a gente vai tratar o seu ombro, mas você vai prometer para mim que você vai fazer alguns exames. E perguntei se ele dormia bem, se ele estava... Não durmo bem, não consigo descansar, acordo cansado, meu dia é muito tumultuado, eu estou muito angustiado com isso, papapá, tá, beleza. Aí eu pedi os exames do ombro, da cervical, que era o que tinha trazido ele ali, eu tinha que tratar isso. E ele já saiu colocando: doutora, não tem parar trabalho, não posso parar de dirigir, não tenho tempo para resolver outras coisas e tal, papapá. Voltou com os exames.
Alguns problemas na família dele já tinham se resolvido, mas ele continuava muito angustiado e estava lá. Um dos exames que eu pedi foi a polissonografia, o exame de dormir. O exame do sono, é uma análise do sono. Eu falei, esse homem deve roncar para dormir. Ele não está descansando. Ele está acordando muito mal. Ele não tá equilibrado. E aí ele estava com apneia severa. Ele passa 49 vezes de 30 segundos sem respirar durante uma noite. Como que essa pessoa pode ser largada assim, ó, toma um anti-inflamatório e vai? Não posso fazer isso. Então essa pessoa vai precisar ser orientada. Ele vai ter que decidir qual vai ser a prioridade dele. Porque ele já chegou falando que não podia parar de trabalhar, que não podia ficar tomando qualquer remédio, porque ele dirigia muito, e ele não tem tempo, e ele não pode, e ele não pode. Quando eu mostrei para ele o exame, ele falou assim, bom, eu vou ter que tratar. Aí ele aceitou parar. Por um período curto, que provavelmente não vai resolver o ombro dele, mas ele entendeu que a prioridade dele precisa ser outra. Então isso é o que a gente precisa entender, que a gente precisa priorizar o que a gente está vivendo. A gente não precisa ficar toda hora, o tempo todo, pensando no problema. Ele vai começar agora, Cláudio. Eu indiquei para ele o CPAP e ele já fez lá as medidas lá na polissonografia e ele está providenciando a maquininha do CPAP. Para quem não sabe, CPAP, eu não sei o nome direito, é uma maquininha que a pessoa dorme com uma colocação direta de oxigênio para dormir, porque esse homem para de respirar 49 vezes por noite, durante 30 segundos. Quem quiser aí fica 30 segundos sem respirar e vê. Imagina como a noite não é. Então eu não posso chegar para uma pessoa dessa e dar um anti-inflamatório e falar para ele fazer fisioterapia do ombro. Entende? A gente tem que despertar no paciente aquela pulguinha do eu tô me cuidando bem? Como está sendo a minha saúde? Então, esse é o papel. Por quê? Porque as mudanças vão precisar ser feitas. Ele tem 54 anos. Então, ele precisa se reestruturar em cima de uma estrutura que já estava sedimentada. E a vida dele não pode parar. Então, ele vai ter que entender pelo amor ou pela dor. Ele está decidindo agora pela dor. Porque essa situação dele está sendo formada há muito tempo. Então é isso. Obrigada, Cláudio. Então, ele está formando essa condição há muito tempo. E aí eu pergunto para vocês hoje, todo mundo tem certeza de que está formando a sua melhor condição para o futuro? Tem gente aí de 25 anos, tem gente aí de 50 e poucos anos, tem gente aí de 70 anos, tem gente aí de 80 anos. Como é que vocês estão fazendo para ter uma qualidade de vida melhor possível de hoje para frente? A gente não tem um processo rápido, a gente não tem um processo que toma um comprimido, a vida melhora. A gente estruturou um presente. Bom, eu peço, Vera, eu peço e o pessoal faz, depois encaminha para um pneumologista. Na verdade é o que eu falei, eu rastreei isso nele, eu percebi isso nele, não foi a primeira pessoa que eu percebi, tá? Isso aí, ter consciência de si próprio, perfeito, exatamente. Então, a gente tem que ter consciência das nossas limitações, dos nossos problemas para poder estar melhorando a cada dia e não deixar acumular e não percebi que estava ruim aqui, só quando o negócio estoura, entendeu? Então, o médico tá ali para ajudar a levantar algumas coisas ali e ir direcionando, ó, aqui você vai procurar um cardio, aqui você vai procurar isso, papapá, conversa um pouco. Na outra consulta ele já trouxe para mim o exame, já estava mais calmo, porque algumas coisas já tinham sido resolvido, mas o papel meu foi meio que direcionar ali, porque tratar o ombro dele vai ser fácil, difícil vai ser ele acreditar que ele precisa mudar o rumo da vida dele, como muitos de nós precisamos mudar o rumo, a gente tem que mudar o rumo quase todo dia, e aí que vem a primeira letra U que eu quero falar com vocês. Quase todo dia, sim,
Quase todo dia a gente se surpreende com um problema que está detonando a gente vê que o negócio está ruim, a gente tem relativamente pouco tempo no dia a dia para perceber, mas às vezes a gente percebe e você só tem uma solução: ou você arremete ou você finaliza. E todo dia a gente está arremetendo. É a primeira letra U que eu queria falar para vocês. Quando a gente arremete, o que é arremeter? Quando o avião está caindo, a única solução é puxar tudo para voltar a subir. Então você para e pensa, quantos momentos da sua vida você não achou que estava tudo acabado e você tirou forças lá do fim para puxar com vontade de começar de novo? Quantas vezes? Eu passei por muitas vezes, e pior, tenho certeza que vou passar por outras, porque dói. Dói, mas a gente tem que arremeter, porque senão a gente se ferra, acabou tudo. Eu tenho esperança de continuar seguindo bem, de melhorar os problemas que eu tenho, de melhorar os próximos que virão, porque a gente é um ciclo, cara. O corpo da gente não para, é tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente tem que fazer sempre o melhor que a gente pode fazer por nós, para que a gente possa ter mais tranquilidade que ainda está tudo funcionando. Vamos dizer assim, quem tem uma fábrica, quem tem um negócio, sabe que são setores independentes que tem cada um fazer por si para que o negócio funcione de uma forma certa, não é? É a mesma coisa, a gente tem setores independentes que se interligam e todo mundo tem que estar ok para a gente poder estar bem. Você não pode esperar um setor falir para você perceber que o teu negócio vai parar. Então, Maria Elisa, quando caiu a ficha que você percebeu. Então, quem não teve infarto, quem está mais novo e dá tempo de prevenir, vamos começar a se cuidar. Para não precisar chegar na hora de tomada da decisão de arremeter. Entendeu? Então, assim, a gente arremete e segue em frente. E aí, a gente tem os processos. Eu digo que são os processos que eu percebo, tá? A Psi Madeleine me diga o que ela acha sobre isso. Eu não me lembro do seu nome, acho que é isso mesmo. Os processos de mudança são as escolhas que a gente faz. Então, eu digo que o primeiro processo é a gente conseguir fazer o paciente olhar para dentro. O olhar para dentro é muito difícil. A gente está sempre apontando o dedo, né? Fulano fez isso, fulano fez aquilo, eu tô assim por causa do fulano, não sei o que lá. Não, a gente tem que olhar para dentro, porque está dentro de nós o problema. A gente tem que achar os nossos problemas, então para dentro da gente que a gente tem que olhar, tá? Achar os pontos que precisam ser mudados. Às vezes você pensa que o teu problema é um ombro, quando na verdade o seu ombro é só a ponta do iceberg. Então você precisa aceitar que precisa de ajuda e precisa aprender a pedir ajuda. Porque muitas vezes o tratamento tranca ali porque o paciente não aceita que ele precisa de ajuda, ele não aceita que ele precisa tomar um remedinho. Que bom. Então, ele não acredita que precisa de uma terapia, que precisa de uma passiflora, precisa de uma atividade física, de uma atenção, de um tempo para poder se tratar. Eu pergunto para o paciente, vem cá, você diz que não tem tempo para nada, que hora vai entrar a tua fisioterapia? Ah, tal hora da manhã. Bom, se vai entrar a tal hora da manhã, depois o teu exercício pode entrar nesse horário, certo? Exato, isso aí, Madeleine, é uma escolha. Por isso que eu falei, processos e escolhas, a gente vai escolher. Então, só posso fazer fisioterapia 2 vezes por semana, tá bom. Então vai fazer fisioterapia 2 vezes por semana e vai fazer atividade física 2 vezes por semana. Ah, mas 2 vezes não adianta. Adianta mais do que se não fizer. Tá? Então não vai ouvir da minha boca nenhum desestímulo a fazer atividade física e não vai ouvir da minha boca tipo, tá bom, só vou tratar teu ombro. Isso você não vai ouvir. Você pode sair do meu consultório falando assim, pô, não vou fazer nada do que essa mulher falou. Essa mulher é louca. Mas vai estar lá com tudo anotado, encaminhado ao cardio, ao psicólogo, ao psiquiatra, ao não sei o que, ao pneumologista, pedir exame e tal. A minha consciência está tranquila. Eu preciso cuidar dos meus problemas. Então eu vou fazer tudo para ajudar meu paciente, mas o meu paciente tem que se ajudar. E a gente só consegue arremeter quando a gente mete a mão na massa para levantar.
Eu digo que a gente tem que limpar o próprio cocô, né? Nosso, vai ser desagradável, mas a gente tem que fazer isso. Vai passar por um perrengue, a gente vai fazer. Então, um dos processos é aceitar, pedir ajuda e aceitar ajuda. Outra coisa, aceitar que não existem milagres. Aceitar que não existem milagres, são percursos. Então, exatamente, Cláudia, é isso aí. Então, a gente tem que descobrir onde está o problema. Então, são percursos que a gente vai fazer, sem milagre. A gente não vai planejar nada que não seja impossível. Ah, eu quero melhorar a minha saúde. Não, não vou ficar igual a Cláudia Leite e nem vou ficar igual o bonitão não sei do que. Eu vou melhorar o eu. Tenho que perder peso porque gordura é inflamatória. Eu preciso ser uma pessoa ativa, eu preciso perder peso. Eu vou fazer por mim. Eu não vou ficar igual a fulana ou a cicrana, entendeu? Aceitar que vão haver erros. A gente erra, todo mundo erra. A gente só acerta depois que a gente erra. Como diz meu irmão, então a gente tem que errar mais rápido para poder acertar mais rápido. Então, a gente tem que aceitar que a gente vai errar. O que acontece? Por exemplo, tendinite de ombro. A pessoa fala, não precisa fazer nada não, tomar um remédio vai ficar bom. Não vai não. Não, vou tomar um remédio e vai ficar bom. Cara, não vai. Quando você melhorar, você vai fazer uma besteira, vai piorar. E pá, não dá outra. Ele volta. Pô, doutora, aquele remédio melhorou, mas voltou tudo. Já falei que você não pode fazer esse tipo de atividade. Você tem que mudar a ergonomia tal para papá. Não, vou tomar um remédio e vai passar. Pá, piora. Então, vai chegar um dia que ele vai falar, não, agora eu vou parar. É igual esse paciente do ombro, que eu contei o caso. Quando a ficha cai, a pessoa começa a realmente se entregar no tratamento. E aí começa a falar, sabe que agora deu certo? Dá vontade de matar. Mas a gente aceita que a pessoa vai errar. Eu falo, você vai fazer besteira, porque é humano errar. Agora, a gente aceitar que errou, dói, uma dor de corno, quando você fala, putz, fiz besteira. Aí você olha para trás e fala assim, não, errei e vou tentar fazer diferente. Não é um processo fácil. Quando a gente percebe que errou e olha para trás para ver besteira que fez e ter que começar do zero, ter que começar de novo, seja num tratamento, ou seja em alguma escolha, ou seja em algum momento da vida, dói. Dói, seja fisicamente ou emocionalmente. E arremeter dói. Tem que ter coragem, porque ficar parado é muito fácil. Arremeter dói. E aí, a gente depois que vai bem. E aí você olha para trás e fica lembrando daquilo que você passou. A gente não tem que lembrar da dor que a gente passou, a gente tem que lembrar do que a gente conseguiu escapar. Tô falando isso para mim, tá? E a gente vai seguir. E aí vocês vão falar assim, mas a curva da vida era a curva, a letra U era isso que ela quer falar para mim? Não, eu vou contar para vocês uma coisa. Existe uma letra U, eu queria que vocês todos prestassem atenção e procurassem no YouTube, que vai valer a pena. Existe uma letra U, essa aqui eu tenho que olhar para contar para vocês, chamada curva da felicidade. O que é a curva da felicidade? A curva da felicidade foi descrita por Miriam Goldenberg, da UFRJ, tá no YouTube, pode procurar. O estudo que ela fez, ela é uma antropóloga, ela fez esse estudo em 5.000 homens e mulheres entre 18 e 96 anos. O estudo foi replicado em mais de 80 países com mais de 2 milhões de pessoas e deu o mesmo resultado, uma letra U. Vamos lá. O que ela descobriu? Boa! Gostei. Olha só, gente. O que ela descobriu? Que mulheres mais velhas, com boa saúde, uma estabilidade financeira melhor, podem ser tão felizes quanto as pessoas mais jovens. Por quê? Ela descobriu que as mulheres são muito felizes quando são mais novas, quando chegam aos 40, elas se dizem muito mal e vão mal até os 50. Depois dos 50, elas melhoram de novo. Então é assim, a felicidade cai até os 40, você tá felizona com 20, 25, 30, 35, 40, você começa a sentir a pressão. Pressão de cobrança, pressão
da estética, aí vai até os 50. Depois dos 50, a felicidade começa a melhorar de novo. Então, como é que ela fez? Ela fez assim: entre os 40 e os 50, as mulheres são mais infelizes, mais insatisfeitas, mais frustradas, mais deprimidas e mais exaustas. Quem nunca passou por isso, né? Nós, entre 40 e 50. Se bem que, graças a Deus, já estou na subida de novo. Então, elas reclamam de falta de tempo, de falta de reconhecimento e de liberdade. Quando elas perguntam para elas o que elas invejam nos homens, elas falam da cobrança do corpo, da liberdade sexual e de falar bobagem, de rir de si mesmo. Olha isso, a mulher acha que ela não merece falar bobagem e rir de si mesma. Quando perguntaram para elas o que elas invejavam nas outras mulheres, elas falaram beleza, juventude, magreza e sensualidade. Ou seja, as mulheres só se sentem felizes entre 40 e 50 anos se elas tiverem bonitas, jovens, magras e sensuais. Elas deixam de sair porque estão se sentindo velha, gorda e feia. Como diz a Miriam Goldenberg, elas são a nem são jovens, nem são velhas. Não tem certeza se podem botar uma mini saia ou não. E aí começa a subir a curva da felicidade, depois dos 50 anos. Que a mulher se sente mais liberta, descobrem que o tempo é um bem precioso, que perdem muito tempo com outras coisas. Sim, insatisfação constante por pressão, viu, Madeleine? Eu acredito que a insatisfação venha de uma pressão, de uma cobrança que a gente acredita que esteja sofrendo, entendeu? Eu entendo isso, que a gente acredita que o mundo está impondo a gente e a gente aceita. E aí essa insatisfação, a pessoa nunca está feliz com o que tem. Acha que vai ser feliz se comprar o carro igual ao do outro, se tiver a roupa igual a da outra, se o peito for maior, se tiver menos ruga, se a boca for maior, vai botando preenchimento, vai botando tudo, vai perdendo a noção, entendeu? Aí eu acho que essa insatisfação vem dessa pressão. Então depois dos 50, dos 60, elas descobrem que podem dizer não. Olha que delícia! Estão nem aí para a hora para nada, elas querem mais saber. Então aprendem a dizer não, fazem uma faxina existencial. Lembra que a gente falou dessa insatisfação, desse acúmulo de tarefas e tudo? Depois dos 60, a mulherada começa, de uma forma geral, a excluir quem faz mal. Selecionar pessoas, dão mais valor às amigas e às atividades sociais. Essa é a curva, é o U principal que eu queria falar com vocês. É a curva da felicidade. Esse estudo inclui homens também, tá? Tá no YouTube, é muito bacana, tem até um livro dela. Então são duas curvas. É o arremeter, que é pra gente prestar atenção se tá na hora de arremeter em alguma situação. E a curva da felicidade. São os grandes U's que a gente tem que levar para nossa vida. Perceber a hora de arremeter. E na cara e na coragem, que dói, mas a gente precisa fazer se a gente quiser continuar seguindo. E lembrar sempre da curva da felicidade. Lembrando que não é só esperar os 60 anos para essa curva chegar, começar a subir. A gente cuidando da nossa saúde e se ligando nessas coisas que a gente está conversando hoje, a gente não precisa esperar. A gente já sabe que as mulheres são infelizes, insatisfeitas, frustradas, deprimidas e exaustas. A gente já sabe por que as mulheres se sentem infelizes. Então, por que a gente vai esperar? A gente tem que correr atrás para a gente não estar nessa estatística e começar a subir essa curva da felicidade antes. A gente nunca vai ser feliz 100%, mas a gente controlando as nossas coisas, a gente consegue melhorar um pouco. Não é? Bom, gente, eu quero saber se vocês... O que vocês acham disso? Conta pra mim. Contem pra mim. O que vocês acharam do U e o que vocês acharam do outro U? Porque isso são lições que a gente... As oportunidades que a gente tem que aprender.
Se tem um estudo que mostra que entre 40 e 50 anos as mulheres são mais infelizes, eu não vou ficar nesse barco. Eu vou tentar. Então, assim, a gente lembra quando a gente conseguia fazer algumas coisas que hoje a gente não consegue fazer. Mas, em compensação, hoje eu tenho mais maturidade para entender outras que eu não entendia naquela época. Então, acho que uma coisa compensa a outra. Não vou ficar infeliz olhando para trás. Eu vou tentar olhar para frente, tentar melhorar. Conta para mim. Quero que vocês me contem e me digam. Quantas vezes vocês já remeteram? Adorei, Andréia. Adorei. Catar coquinho foi para ser educada, né? É por aí. É isso aí. A gente não pode se prender. Ah, aqui você tá com ruga. Tô com ruga. Mas em compensação, meu coração tá mais saudável, tô cuidando de mim, minha alimentação tá boa, tem umas coisinhas para melhorar no psicológico, na ansiedade. Então não tô preocupada se achar que eu tô com ruga, tô normal, né? 54, tá bom, tá ruim não. Passa um reboco, ó, né? Então assim, a gente ganha sempre. A gente ganha sempre. Ou a gente ganha, tá bem, tá feliz, ou a gente ganha porque a gente tá mais maduro. Isso aí, ó, Mônica, isso aí. A gente já tá chegando lá na curva de cima. Maria Elisa é muito alto astral. Isso aí, fico muito feliz. Muito feliz. E eu quero que vocês pensem sempre nisso, tipo, como é que eu tô me cuidando? Tá na hora de mudar o rumo de alguma coisa? Tem um ditado que diz assim: quando você está indo para a beira do precipício, a melhor forma de continuar indo em frente é dar um passo para trás. Então, você percebe que tem o precipício? Opa, vou fazer o plano B. Vamos pensar como é que eu vou continuar o meu caminho. Porque se insistir dá ruim, cara. É o arremeter, certo? E aí a gente cuidando da gente, correndo atrás do prejuízo. É isso aí. O prejuízo era porque você não tinha ciência dos problemas, Vera. Agora você tem ciência que se você for mais ativa, você tá melhor. Se você mantiver seus exames ok, você tá melhor. Se você tiver uma alimentação boa, você tá melhor. Se você conseguir controlar o seu emocional, a sua qualidade de sono, você tá melhor. Se você beber bastante água, você tá melhor. E essas coisas você não precisa ficar pensando, tem que fazer, tem que ser natural, você tem que fazer disso um hábito. Agora, de vez em quando, você tem que passar a vistoria. Como é que eu tô de água? Eu sou muito a favor de diário. Eu não fico fazendo diário, mas eu tenho um calendário, já falei isso para vocês, eu tenho um calendário que eu anoto algumas coisas. Então eu sei se eu tô fazendo atividade física com a frequência que eu me planejei. Eu sei se eu tô comendo besteira com a frequência que eu não me planejei. Entendeu? Então, assim, são coisas. Agora eu vou fazer um outro diário para a parte de sono. Tô com problema de sono, de ansiedade e sono. Então, agora eu tô precisando cuidar disso. Eu tô percebendo que isso está interferindo na minha vida. Eu não vou esperar surtar para começar a tratar. É isso que eu quero que vocês percebam. A gente tem que ir percebendo e ir tratando antes de dar o problema. Tá? Então, assim, esse era o meu recado de hoje. Fiquei muito feliz que vocês vieram aqui. Quero agradecer a cada uma de vocês. Eu tenho certeza, eu acho que homem aí tava o Bernardo e o Cláudio, se não me engano. A mulherada tá em peso. Mas isso serve para todo mundo. Agradecer a vinda de vocês todas. Eu sei que eu já tô meio devagarzinho, que eu tô assim, tal, mas tô aqui firme e forte. Acreditando em todo mundo, acreditando que a gente está aqui para ajudar, acreditando que nessa oportunidade de estar falando para vocês, para eu escutar, ó, sempre lembrar que o que você fala é o que você escuta primeiro. Não, ruga faz parte, Elza. Ruga faz parte. Sabe o que eu tenho ruga aqui? Aqui é porque eu rio muito, eu acho. Eu rio muito, eu falo muita besteira e rio muito de mim.
Putz, eu sou muito palhaça. Quem me conhece sabe. Eu sou muito, muito, muito palhaça. Então, acho que, ó, faz parte. Ó, uma vez eu botei botox. Aí, sabe o que aconteceu? A mulher tirou minhas rugas todas aqui, né? Aí eu ficava assim, ó. Você tá rindo? Tô. Você tá chorando? Tô. Você tá aqui? Tô. Ah, para. Gente, obrigada, tá? Obrigada a todos que participaram aqui. Um beijo pra vocês. Na semana que vem a gente se vê, tá bom? Um beijo. Qualquer coisa, ó, dúvidas, podem mandar no direct ou podem mandar no Dane-se a hora. Ai, ai, ai. Vou te chamar ao vivo, hein? Ai, ai, ai. Madeleine, bacana você participar. Fiquei muito feliz com a tua participação. Você é da região? Depois entre em contato comigo no direct, tá bom? Obrigada, gente. Eu tô pensando que eu tô esquecendo as coisas. Manda pra mim recado no Messenger ou no direct, tá bom? Beijo pra todas e pra todos. Até semana que vem. Um beijo.